E aí vamos falar da dengue, né, pessoal? O que está por trás da nova epidemia de dengue no Brasil? E aí, os dados da última semana, de dia 19 do 4, aqui, 19 de abril, né? Casos de dengue em todo o país aumentam 95% em relação a 2021. Foram quase 400 mil casos desde o começo do ano até agora. Ou seja, por que a dengue reapareceu exatamente agora? Será que é uma coincidência a dengue reaparecer logo após a pandemia, o surto, né, da Covid? Será que tem alguma relação entre as pessoas ficarem em casa e diminuir a circulação de dengue ou é subnotificação? O que está acontecendo? Será que sempre teve dengue e agora a gente está notificando? Então vamos entender um pouco melhor essa história. Então, quando a gente olha para a curva epidêmica de dengue, a gente vê que realmente no ano de 2022, que é essa curva vermelha aqui, tá? A dengue explodiu em relação a 2021. A gente vê que a curva epidemiológica de dengue, ela tá bem acima e mais cedo chegou ao pico, né? A gente não sabe exatamente se esse vai ser o pico da dengue, mas muito provavelmente a nível Brasil seja. A curva deve se estender aqui, caindo lentamente, porque vou explicar para vocês que a dengue não é uma doença que ela pega todo mundo no Brasil ao mesmo tempo, como foi a Covid. Ela acontece em bolsões epidemiológicos, então você tem localizações no Brasil. Hoje, o sul do Brasil está sofrendo, o centro-oeste do Brasil estão sofrendo, e daqui a pouco a dengue vai se espalhando pelos estados do sudeste, nordeste, norte também. Então você tem uma curva que ela faz um pico ali entre abril e maio, mas ela vai se espaçando e vai caindo lentamente até o final dali de agosto, até bater o nível mínimo dela no meio do inverno, tá? Início da primavera. Então é uma doença que a gente já vê que está tendo um surto explosivo. E por que acontece essa explosão de dengue de uma hora para outra? Isso porque, pessoal, eu trabalhei com dengue vários anos da minha vida, inclusive a minha pesquisa de mestrado é na área de dengue. É, o mosquito Aedes aegypti, inclusive é a fêmea que pica, o macho não pica, tá? Ele pode picar até 5 pessoas de uma vez. Naquela mesma sugada, ele vai enchendo ali o abdômen dele com sangue, e pode picar até 5 pessoas, normalmente na mesma família. Então você tem várias pessoas da mesma família tendo casos juntas, tá? Então você tem uma explosão no sistema de saúde de pessoas de uma mesma comunidade. É comum que o mosquito da dengue ele não voe muito longe. A gente acha que quem transmite a doença pela cidade, quem causa a epidemia, é o mosquito. De fato, é ele que vai transmitir o vírus. Mas quem faz com que a epidemia se espalhe pela cidade são as pessoas que estão infectadas com o vírus, carregam o vírus de forma normalmente silenciosa para o trabalho, para a escola, e ali onde elas estão, vai ter mosquitos que não têm o vírus e vão picar elas e transmitir para outras. Então a epidemia de dengue é explosiva por causa disso. O mosquito ele pica mais de uma pessoa, então quando ela está acontecendo, ela é até mais transmissível se a gente pegar aquele RT, comparar com o da Covid, ela é até mais transmissível em algumas semanas do que a Covid. Então a explosão de casos é muito grande. E qual que é o grande problema da dengue no Brasil e no mundo em geral, no mundo em desenvolvimento, né? Porque ela é uma doença majoritariamente de países em desenvolvimento. Qual que é o grande problema disso? É que a dengue, apesar de não matar muitas pessoas, a gente está vendo aí 400 mil casos, teve cerca de cento e poucas mortes, o que é significativo, porque não são pessoas qualquer, né? São sempre familiares, amigos, pessoas que têm entes queridos, né? É, o problema da dengue hoje é o afastamento do trabalho, tá? Então, a dengue ela causa afastamento, porque ela faz a pessoa ficar tão mal, com tanta dor, que a pessoa acaba ficando em casa, separada ali do normalmente separada da família e tudo, porque ela realmente não consegue se levantar, uma dor intensa nas articulações, dor nos olhos. E aí esse afastamento do trabalho gera com que esse trabalhador seja substituído por outro e aí, essa substituição gera custo para a empresa, diminui a produtividade, diminui, então, a arrecadação de imposto. Então, tem todo um custo gigantesco da dengue que gira em torno de R$ 2 bilhões por ano. Com a inflação nossa que a gente teve aí nos últimos anos, desde a época que eu fiz essas pesquisas, deve estar aí próximo de 3, 4 bilhões, tá bom? O custo da dengue, não só pelo tratamento, pelo controle do mosquito, mas também pelos afastamentos. Então não é uma doença simples, é uma endemia no Brasil, mas hoje ela está em quadro epidêmico. Então vocês veem aqui que ela já está passando do que era esperado para essa época do ano. E a Lívia está comentando aqui, o pior da dengue é que não imuniza.
Por que a gente tem dengue praticamente todos os anos? Porque a gente tem 4 sorotipos de dengue. Sorotipos não são nem variantes, eles são tão diferentes que eles parecem outros vírus, só que não chegam a ser outra espécie de vírus. Então a gente tem dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Então, se você teve dengue, você vai ser imunizado contra aquele sorotipo específico. Se no ano seguinte circula dengue 2, e você não teve dengue 2 no ano passado, você está sujeito a ter dengue de novo. E o grande problema também com a dengue mais grave é que quando você tem mais de uma vez por um sorotipo diferente, você pode desenvolver uma dengue mais grave pela questão do vírus ele infectar células do sistema imune, e na hora que seu corpo vai tentar combater o vírus com a imunidade que você produziu contra o vírus anterior, o dengue 1, por exemplo, seu corpo não produz uma imunidade boa contra o dengue 2, ou contra o dengue 3 ou 4, o outro que você tiver, e aí suas células do sistema imune se aproximam do vírus que quer infectar ela. Então você tem um problema aí que ele é intensificado aí pela imunidade insuficiente da primeira infecção, tá? Então esse é o problema que leva até inclusive a dengue hemorrágica em alguns casos em pessoas que tiveram dengue mais de uma vez. Então a dengue não é um problema simples, é um problema caro, um problema que tem que ser resolvido e que tem que ser olhado. E eu vou falar um pouco mais para vocês a partir da minha experiência também, tá? Mas será que a dengue ela foi causada pela subnotificação? Então a gente só está vendo o que não estava sendo notificado na época da pandemia? Ou realmente está tendo uma epidemia? Quando a gente olha o mapa do Brasil sobre o que está acontecendo com a dengue no Brasil, a gente vê que principalmente Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso aqui, o oeste de São Paulo, o oeste do Paraná, de Santa Catarina, estão já sofrendo com dengue. E depois ela tem uma característica de se espalhar ali para o sudeste, para os estados mais litorâneos, tá? Então, por enquanto, a gente tem essa característica. Então, quando a epidemia estiver se resolvendo no centro-oeste, no oeste do Paraná, que está sofrendo bastante, ela vai caminhando ali para as grandes capitais do sudeste, tá? Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, para o nordeste, Ceará, ali, região litorânea, tá bom? Então é um quadro mais atrasado em relação ao que está acontecendo hoje. Pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça, mas é esperado que isso se espalhe pelo restante do país, ok? Então aqui só um gráfico mostrando que realmente quem está sofrendo hoje com dengue é centro-oeste e sul. Talvez seja por isso que você não está vendo tanta notícia de dengue ainda. Se você já está vendo na sua cidade, é porque o negócio já chegou aí e ainda não apareceu nos registros de notificação. Diferente da Covid, a dengue tem um atraso ainda maior para a notificação, tá?